Bom dia. Que a paz e a alegria de Jesus esteja com cada um de vocês aí na sua casa. Eu fico imensamente... Cada dia que Ele nos dá é um dia para viver. É um dia com saúde, é um dia com esperança, é um dia em família. Amém? Queria te convidar agora, com toda a alegria do seu coração, com toda a gratidão pelo novo dia que Ele fez hoje, a estar louvando Ele por tudo que Ele é na nossa vida. Sobre
Louvado seja o nome do Senhor, muito bom dia, saúde da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Desde já nós queríamos pedir perdão para você, desculpa, porque nós estamos com problemas no som. Alguns estão escrevendo ali que o som está baixo, ou que o som parou, que o som voltou. Nós estamos normalizando aqui, a gente testa tudo antes, mas na hora a gente tem alguns problemas técnicos que são imprevisíveis, então nós pedimos a compreensão de você neste momento. Mas hoje é um dia de festa, é um dia alegre para todos nós, onde nós estamos aqui reunidos para agradecer a Deus. Estamos finalizando a nossa série de mensagens, Eu Sou Grato, e hoje é um dia de nós agradecermos, é um dia de nós podermos nos colocar diante do Senhor, agradecendo por tudo aquilo que Ele fez durante esse ano nas nossas vidas e aquilo que Ele ainda fará. O desejo do nosso coração, como disse o Edson agora há pouco na aula, era que todo mundo estivesse aqui, todo mundo estivesse reunido, nós estivéssemos aqui, mas ainda nós estamos na pandemia, estamos ainda com cautela, né? Já estamos preparando a igreja para logo mais a gente voltar, mas ainda é preciso com que a gente tenha paciência para que a gente continue cuidando uns dos outros, cuidando daquilo que é o bem maior de todos nós, a vida. Eu quero ler com você, peço para que você abra a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura que se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 95. Nós vamos ler do primeiro verso ao verso de número 6. Salmo de número 95, do primeiro verso ao verso de número 6, diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-no com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Que possamos neste dia, nesta hora e durante a nossa vida, nos colocar diante de Deus, celebrarmos ao Senhor com ações de graça, ir ao encontro do Senhor com ações de graça por tudo que Ele tem feito e certamente por tudo que Ele ainda fará nas nossas vidas. Amém? Eu quero ler para você um texto. E eu quero que você preste atenção, que você também, assim como eu, agradeça a Deus pelas alegrias, pelos sucessos, pelas conquistas, pelas realizações, mas também pelas lutas, pelas tristezas, provações e sofrimentos. Obrigado, Senhor. Pela saúde, pela segurança, pelo trabalho, pelo descanso. Obrigado, Senhor. Pelos nossos empregos, por aqueles que nos apoiam, pela nossa educação e pela chance de servir ao Deus. Obrigado, Senhor. Pela família, pelo alimento, pelo abrigo, pelos nossos irmãos e irmãs, pelas memórias felizes. Obrigado, Senhor. Pela bondade, pela gentileza, pela alegria, pelos risos, pelas vezes que nos ajudamos uns aos outros e felizes ficamos. Obrigado, Senhor. Por todas as maravilhas da criação, pela graça, pela misericórdia, pela música, pelos esportes, pela arte, pelas oportunidades que temos dia a dia. Obrigado, Senhor. Pela esperança renovada e sonhos realizados, pela providência, livramento e proteção do Senhor. Obrigado, Senhor. Pelo dom da vida, pelas promessas e pela promessa da vida eterna. Obrigado, Senhor. Que este seja o nosso sentimento de gratidão, de alegria, por tudo aquilo que Ele tem feito e fará nas nossas vidas. Quero convidar você a orar comigo nesta hora. Não somente concordar com a minha oração, mas faça a sua oração aí onde você está. Obrigado, Senhor, por esta hora. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua providência, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque nós temos motivos e motivos, muitos motivos para Te agradecer, ó Pai. Obrigado pela nossa família. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Obrigado pelos nossos irmãos e irmãs que ainda distantes se reúnem, ó Pai, no mesmo Espírito, pois há um só pastor, um só rebanho, onde estivermos e como estivermos, ó Pai. Que o Senhor continue a nos conduzir, a nos direcionar com Tua poderosa mão.
Senhor, nós colocamos diante de Ti o nosso país, a nossa nação, ó Pai, nosso mundo, ó Deus, que tem sofrido por esta pandemia, ó Deus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha com misericórdia, com consolo, ó Pai, e fortalecimento àqueles que perderam entes queridos. Que o Senhor, ó Pai, continue a nos direcionar como igreja, Senhor, para sermos um elo de sustentação, de paz, de generosidade, empatia, Senhor, na vida daqueles que têm sofrido nesses dias. Que o Senhor nos conduza, ó Pai, com Tua soberana vontade. Que o Senhor incline, Senhor, os nossos corações a ouvirmos, ó Pai, a Tua voz, para nos direcionar, nos capacitar em tudo o que falarmos, em tudo o que fizermos. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua misericórdia, Pai, que se renova a cada manhã. Nos colocamos, ó Pai, diante de Ti e pedimos que o Senhor continue a nos usar como Teu povo, como igreja reunida em cada casa, cada família aqui representada, ó Pai. Que o Senhor continue a direcionar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Recebe a nossa oração, pois fazemos isto em nome de Jesus. Nós teremos uma participação especial agora dos nossos missionários ao qual a igreja tem parceria, e eles também têm muitos motivos para agradecer, e eles não poderiam deixar de participar e de agradecer os irmãos e irmãs que através dos seus dízimos e ofertas têm também abençoado eles onde eles estão. Ouçamos agora os nossos missionários. Graça e paz, irmãos e irmãs. Boa noite, irmãos da primeira IPI de São Caetano. A paz do Senhor, irmãos. Oi, gente. Olá, primeira IPI de São Caetano. Eu agradeço a Deus. No Salmo 34:1 lemos: bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre em meus lábios. Esse salmo transmite a confiança do meu coração e compartilho com a igreja minha gratidão a Deus. Nós gostaríamos de agradecer aos irmãos por participar da missão de Deus, do que Ele tem realizado aqui. Falar daquilo que Deus tem feito aqui na Missão Sena, nas nossas vidas. Foi um ano totalmente atípico, está sendo um ano atípico por causa dessa pandemia. Mas nós só temos que agradecer a Deus por todo o cuidado. Então, queremos agradecer a Deus e louvar ao Senhor pelas grandes bênçãos recebidas. Como a palavra de Deus diz, no Salmo 46, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, pois serei exaltado entre as nações da terra. E o Senhor tem feito isso, exaltado o seu nome de uma forma incrível aqui nesse país que é tão longe de vocês. Mas a presença de Deus e a graça de Deus tem sido conosco e também tem provado a sua fidelidade com a sua palavra. A gente está aqui para falar um pouquinho de tudo que Deus tem feito em 2020 na vida da mãe, e ela mesma vai falar para vocês. Bom, Deus tem abençoado muito a minha vida e tem abençoado com toda sorte de bênção. E de forma tão prudente, tão sábia. Eu agradeço a Deus pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem sido um lugar de apoio, de amizade e uma bênção estar convivendo com os irmãos. Só temos que louvar a Deus pela provisão, pelo cuidado, né? Então foi um ano de muita luta, né? Mas o Senhor tem cuidado de nós. Tenho voltado a colocar as coisas no papel e tenho feito muitas coisas. A gente entende que o mundo inteiro tem necessidade do Evangelho, mas não é todo mundo que tem acesso ao Evangelho. Deus nos chamou para trabalhar com povos não alcançados e o nosso trabalho é com treinamento de líderes, de pastores e plantadores de igreja. O Senhor tem nos abençoado em dando-nos saúde, a provisão de todas as formas. E também louvamos ao Senhor porque durante esse período onde nós não pudemos sair de casa e muitos ficaram desempregados, muitos pastores não puderam atender suas igrejas,
Então o Senhor nos deu graça para sermos ponte, para atendermos mais de 1.500 famílias com comida básica, com a cesta básica. Também louvamos a Deus que esse mês passado foram concluídos 1,5 milhão de Evangelho de São Lucas. A gente é grato a Deus pela sua vida, pelo seu investimento de oração, pelo investimento financeiro, e a gente gostaria que vocês se sentissem parte daquilo que Deus tem feito aqui. Vocês estão nas nossas orações, mas a gente quer também expressar, ainda que por vídeo, né, um pouco desse nosso sentimento de gratidão. Que o Senhor continue cuidando e abençoando cada um de vocês. E a última coisa que queremos agradecer é por vocês estarem conosco aqui em oração e contribuição. Isso faz toda a diferença. Então, irmãos, que Deus abençoe e aquietai, porque Deus é Deus. Deus será sempre exaltado entre as nações e a sua glória não dividirá com ninguém. Nós sabemos que é hora de Deus para um grande avivamento na terra e nós queremos fazer parte disso. Deus abençoe e que fique na paz do Senhor Jesus. Mas Deus está sempre conosco, independente das situações. Sou grato ao Senhor, confiante nas vitórias que Ele nos promete para o futuro. A honra, a glória e o nosso louvor sejam sempre ao nosso Deus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o Teu amor.
gratos, ó Pai. Somos gratos a Ti por esse dia, somos gratos a Ti por todas as manhãs, ó Pai. Somos gratos a Ti por todas as tardes, todas as noites, Jesus. Nós Te agradecemos, nós Te engrandecemos, ó Pai. Agradecemos Você por 2020, agradecemos, ó Pai, Você por 2021. Agradecemos Você, ó Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor nos honra, ó Pai. Queremos honrar, queremos retribuir de alguma forma. É uma coisa que a gente sabe que nem é possível de tanto amor que o Senhor nos dá, ó Pai. Obrigado por cada um de nós, ó Pai, que nesse momento que possamos ouvir uma palavra, ó Pai, que seja reforçado no nosso coração esse desejo de agradecer a Ti, ó Pai. Esse anseio por querer mais de Você, Jesus, querer conhecer mais de Você, Jesus, querer entregar tudo a Você, Jesus. Nos colocamos aos Teus pés, ó Pai, nos colocamos humilhados, ó Pai, diante do Teu altar, Jesus, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, ó Pai. Nós Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queremos agradecer a Deus de todo o nosso coração. Quero agradecer a Deus pelo ano. Quero agradecer por algo que ainda vai acontecer. No próximo Sou grato a Deus pela salvação. Nós somos gratos pela salvação. Eu sou grato a Deus pela família. Sou grato a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Sou grato a Deus porque pertenço à igreja militante neste mundo. Sou grato a Deus pela família maravilhosa que Ele me concedeu. Sou grato a Deus pelos filhos que recebem de Ti a bênção necessária para viver neste mundo e de conformidade com a Tua palavra. Sou grato a Deus por todos os irmãos de ordem espiritual que comigo militam conforme a Tua palavra. Sou grato a Deus porque os meus filhos também têm obediência à Tua palavra, ó Senhor. Sou grato a Deus pelas minhas netas e pelos meus netos, pelos meus genros, pela minha nora e pelas minhas 4 filhas e pelo meu filho. Sou grato a Deus porque eu sou de Jesus. Eu sou grato a Deus pela família que eu tenho e pelas bênçãos derramadas sobre o nosso lar. Eu sou grato a Deus pela minha saúde, porque Deus tem sido um Deus presente na minha vida todos os instantes. E pela saúde da minha filha também, pelo emprego dela. Quero agradecer a Deus pelo ano que está quase para se findar, porque tudo dai graças. Foi um ano difícil, não só para minha família, mas para todas as famílias. Eu creio, muitas enfermidades, muitas mortes, mas Deus está no controle de todas elas. E minha palavra de hoje é gratidão por tudo que Deus já fez, por tudo que Deus ainda há de fazer na vida de cada um. E essa série de mensagens que o pastor trouxe, que nós possamos pôr todas elas em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. E meu versículo de hoje é: tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, quando se sentir triste, abatido, pense somente em Deus, porque é só Ele que vai resolver os nossos problemas, as nossas lutas e as nossas dores. Amém? Fiquem na paz e um beijo no coração. Nós somos gratos pela salvação, porque ela nos traz esperança, mesmo no meio dos momentos mais difíceis. Somos gratos pela oportunidade de podermos repensar as nossas prioridades. Somos gratos pela família, que mesmo à distância é nosso porto seguro de amor. Somos gratos pela igreja, que irá superar mais esse desafio. Somos gratos pelos amigos, que são o nosso amparo em momentos de maior dificuldade. E somos gratos pela Sofia, porque Deus traz nova vida. E nos enche de alegria. Estamos vivendo dias de bênçãos, dia de ações de graça, dia em que o povo tem muito o que agradecer a Deus. Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, ele disse:
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queremos agradecer a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez na nossa vida, principalmente na minha, nesses 81 anos de vida. É graça abundante de Deus sobre a minha vida. E a graça de Deus é Jesus Cristo, que Ele deu para morrer a nossa morte, para morrer no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida eterna. Este é o grande, maravilhoso presente de Deus para as nossas vidas. Que Deus seja louvado e engrandecido em nome de Jesus. Amém. Muitas são as razões que eu deveria estar nesse instante agradecendo a Deus, mas quero agradecer por algo que ainda vai acontecer. No próximo dia 26 de dezembro, eu e minha esposa vamos completar bodas de esmeralda, 40 anos de vida conjugal. Só temos motivos para louvar e agradecer a Deus pela família que Ele nos desse, pelas filhas maravilhosas, pela neta abençoada, por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Por isso, toda honra, toda glória e louvor sejam dados àquele que tem estado conosco no decorrer de todo esse tempo. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja o seu nome. Amém. Eu sou grata por minha família, pela minha saúde, pela minha vida. E sou grata por um dos presentes que Deus me deu em 2020, que foi o meu trabalho, que é onde eu posso demonstrar o amor dele, que Ele tem por mim, na vida de cada pessoa que eu cuido. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, né, nós ouvirmos esses testemunhos de gratidão a Deus e ver o quanto Deus tem abençoado e o quanto Deus tem se feito presente na vida dos nossos irmãos e irmãs. Como a Diva escreveu aqui, que saudade que dá a gente ver os irmãos, né, ver os testemunhos, saudade de estarmos juntos, mas logo, aquiete o seu coração, tenha paciência, que logo nós vamos estar juntos em nome de Jesus. Eu quero conversar com os irmãos hoje, nós vamos encerrar, né, a nossa série de mensagens, Eu Sou Grato Por. E logo após, né, que nós encerrarmos aqui a celebração, nós vamos poder nos ver, ainda que distantes. Nós teremos o nosso drive-thru, então depois que terminar a celebração, pegue a sua família, entra no carro, vem aqui para a igreja, traga a sua oferta para o Lar Betel, traga o seu alimento para a gente ajudar as famílias, e a gente vai entregar uma lembrancinha para você, e ainda que distantes, a gente vai poder se dar um abraço, né? A gente vai poder se ver, matar um pouco da saudade. Então logo depois da nossa celebração, venha para cá, venha para a igreja para a gente se ver juntos. Obrigado, Bruno. A gente se ver e matar um pouco da saudade também. Como eu disse, nós vamos encerrar hoje a nossa série de mensagens Eu Sou Grato. E nós iniciamos essa série de mensagens lá no primeiro domingo de novembro. Nós iniciamos essa série de mensagens fazendo uma pergunta: por que eu sou grato? Qual o motivo da minha gratidão? Qual o motivo da nossa gratidão? O porquê nós devemos ser gratos? Essa foi a nossa primeira meditação. E nós vimos que nós precisamos ser gratos para que Jesus Cristo, para que Cristo habite ricamente em nosso coração, trazendo paz. E para que a palavra de Deus preencha a nossa vida por completo. Devemos ser gratos e exercer a gratidão dia a dia para que Cristo habite em nós constantemente, para que a presença de Deus que está em nós por meio do Espírito Santo seja manifestada dia a dia através da nossa vida, e para que a palavra de Deus preencha a nossa vida por completo, a fim de nos ajudarmos uns aos outros e louvarmos a Deus que é soberano sobre as nossas vidas, independente das circunstâncias que estejamos vivendo. Nós vimos também que nós devemos ser gratos por tudo que nós temos. Às vezes nós esquecemos de olhar as coisas simples da vida que nós temos, as coisas simples que Deus faz em nossa vida. Por isso nós devemos ser gratos por tudo que nós temos. Devemos viver contente em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo nos ensina. Devemos viver contente com o que Deus nos deu e com o que Deus nos dá e com o que Deus nos dará.
Vimos na oportunidade que nós devemos conservar o nosso coração enganoso, humano, falho. Devemos conservar o nosso coração longe da avareza, longe do amor aos bens, mas também longe de uma vida egoísta, desprovida de generosidade e empatia. E no momento que nós estamos vivendo, a empatia, generosidade, compaixão é o que nós, como cristãos e cristãs, devemos exalar ainda mais pelas nossas vidas, por meio do Espírito Santo que age através de nós. E além disso, nós vimos o quanto é difícil, e por mais difícil que seja nós sermos gratos pelas dificuldades, como a Diva escreveu aqui há pouco, como é difícil sermos gratos por um momento em que a gente não pode estar junto, por um momento em que a gente ainda vive cheio de incerteza, como é difícil agradecer, mas nós precisamos, e nós vimos em outra oportunidade dentro dessa série, que nós precisamos ser gratos pelas dificuldades, aprendendo a viver focados em Jesus, que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Devemos ser gratos pela fidelidade de Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é bom e Ele é fiel. E hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens respondendo uma nova pergunta. Aí eu quero que você pense aí. Será que a presença de Jesus nos faz realmente sermos gratos? Será que por meio da presença de Jesus nós realmente nos voltamos diante dele para agradecermos tudo que ele tem feito por nós? Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje. Será que a presença de Jesus, quando Jesus se faz presente, será que nós agradecemos? Será que nós nos colocamos diante dele agradecendo, ou a gente só pede como a gente faz de costume? Antes de nós prosseguirmos, eu quero ler com você a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 11. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: a cura dos leprosos. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e de Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao seu encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, pois a sua fé te salvou. Palavras do Senhor. Onde estavam os outros 9? Onde estavam os outros que foram curados? Somente um samaritano, um estrangeiro, foi ao encontro de Jesus e agradeceu, deu glórias ao Senhor por aquilo que ele tinha recebido. Nós estamos iniciando hoje, queridos irmãos e irmãs, um período muito importante no calendário cristão. Nós estamos iniciando hoje o período do Advento. Em suma, o Advento é o quê? O Advento é a preparação. Esse é o período, o Advento é um período que antecede o nascimento de Jesus, é um tempo que nós vamos nos preparar, é um tempo de preparação, um tempo de esperança, um tempo de renovação e fortalecimento, porque nós estamos nos preparando para a vinda, para celebrarmos o nascimento daquele que veio trazer a luz, esperança em meio a um mundo caído. O Advento, queridos irmãos e irmãs, é um tempo de encontro com Jesus. A memória do seu nascimento, mas que aponta para a realidade da sua presença ainda hoje no meio de nós, por meio do Espírito Santo. Por isso é importante que nós
recapitulemos não só a vida de Jesus, mas o que Ele é e o que Ele faz ainda hoje em nós e por meio de nós, como igreja dele que somos. É tempo de olhar para a criança que nasceu, para a criança que veio, mas também se lembrar do Mestre que virá, o Mestre que virá e nos levará de volta para casa. É tempo de revigorar a esperança no nosso coração. É tempo de revigorar a esperança diante de um mundo perdido em erros e que caminha para a morte, mas que um dia, em nome de Jesus, viverá sobre a justiça e sobre a paz do reino eterno, do reino de Deus. Aleluia. Hoje, eu e você, todos nós que estamos aqui, você e onde você está, todos nós somos conduzidos por meio do Espírito Santo, por este menino que nasceu, que nos guia dia a dia para a consumação do seu reino de paz. O Natal, queridos irmãos e irmãs, é um tempo de alegria, um tempo de lembrar o nascimento do Mestre, mas é também o tempo de esperança, uma impetuosa esperança que invade o nosso coração, que renasce no nosso coração nesses dias, mesmo em meio ao caos em que nós estamos vivendo. Nós temos vivido tempos difíceis, que outrora acho que a gente nunca imaginava que estaria vivendo. Temos passado por tribulações. Nunca imaginava na minha vida que ao me tornar pastor eu estaria numa igreja que há 8 meses está desse jeito, com os bancos vazios. Nunca imaginava que o mundo passaria por isso que nós estamos passando. E nós temos, além de tudo isso que nós vivemos, as nossas dores, as nossas lutas individuais, que a cada dia nós temos que vencê-las em nome de Jesus. Temos vivido um tempo difícil, mas esse período, esse advento que nós iniciamos hoje, a preparação para o Natal, deve nos trazer, queridos irmãos e irmãs, um tempo, uma renovação na nossa esperança, um tempo de amor, um tempo de paz. É o momento de nos reencontrarmos com Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e agradecermos o que Ele é e o que Ele faz e ainda fará através das nossas vidas, como povo dEle nesta terra, em São Caetano do Sul e aonde estivermos. É o momento de nós nos colocarmos diante do Senhor e fazer uma reflexão, de olharmos para dentro de nós mesmos e analisar a nossa vida, como temos vivido e como temos nos portado como cristãos e cristãs, como pequenos cristos neste lugar onde Ele nos colocou. O quanto nós temos sido realmente gratos por tudo que Ele tem nos dado. A palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, nos ensina que nós devemos dar graças a Deus em todas as coisas. A Diva já nos lembrou aqui nos comentários. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, do verso 16 ao verso 18, diz: estejam sempre alegres, orem sem cessar, vigiem dia a dia, orem em todo tempo. E em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A vontade de Deus para nós não é insatisfação, murmuração, mas nos colocarmos diante de Deus em oração, dia a dia, mesmo diante das nossas dificuldades, com um coração cheio de graça, de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito, pelos livramentos, por nos ensinar e por nos dirigir e nos direcionar em meio às dificuldades, vencendo elas em nome de Cristo Jesus. Essa é a grande maravilha na palavra do Senhor e que Paulo traz aqui para nós. Normalmente, quando a gente lê esse versículo, a gente fica sempre no tudo em dai graças. Mas a gente não presta atenção que Paulo, antes de nos dizer que em tudo, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento devemos dar graça, ele nos diz como isso deve ser feito. Em oração, nos colocando diante de Deus. Notemos que há algo na fala de Paulo, normalmente nós focamos na parte que devemos agradecer por todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas Paulo diz uma coisa muito importante aqui, antes de finalizar o seu pensamento. Ele diz: orem sem cessar, dia a dia,
constantemente. Coloque-se diante de Deus, como a gente aprendeu semana passada, no Salmo 100. Se apresentem diante de Deus dia a dia com o coração cheio de gratidão. Não só no mês de novembro, não só no culto das primícias, que acontece uma vez por ano, mas todos os dias das nossas vidas, mesmo em meio às nossas dificuldades e às nossas lutas diárias, nos coloquemos diante de Deus, nos ajoelhemos diante de Deus, orando, agradecendo pelas dificuldades, pelos ensinamentos que elas trazem para nós e pela fidelidade de Deus, que é misericordioso, bondoso e fiel, que não nos abandona em meio a elas. Mas o que é oração, queridos irmãos e irmãs, tem a ver com a nossa gratidão em si? Richard Foster, ele fala uma coisa muito interessante no seu livro, Celebração da Disciplina. Ele diz o seguinte, que orar é mudar. Ele diz que a oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. É por meio da oração, do orar sem cessar, que Deus nos direciona em meio às nossas dificuldades. Que Deus nos fortalece em meio às nossas angústias. É em meio à oração que nós mudamos, que nós não focamos mais nos problemas, mas ficamos com os nossos olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. A oração é o meio pelo qual nós agradecemos, nós louvamos. Portanto, orar sem cessar aqui em Paulo não é apenas uma forma de dar testemunho por toda a oração respondida. A ação de graças é um modo de oração incessante, que deve ser diário nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus em oração e derramamos as nossas dores, pedimos e pedimos e não agradecemos. Não nos colocamos diante de Deus com um coração cheio de alegria, porque mesmo em meio às nossas dificuldades e às nossas angústias, Ele se faz presente, Ele nos conduz. A oração com gratidão é uma atitude de vida, é uma disposição de constante gratidão e exaltação diante das diversas circunstâncias que nós vivemos. Paulo deixa claro que a oração com gratidão deve ser feita em todo tempo e em toda e qualquer circunstância que nós estivermos enfrentando. Em outra carta, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, Paulo diz, e o Edson falou com a gente hoje de manhã sobre esse versículo também, Filipenses 4, 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidas diante de Deus, através da oração e pela súplica, os seus pedidos. E isso deve ser feito com murmuração, com ingratidão. Não, com ações de graças, com um coração cheio de gratidão, porque mesmo em meio a tudo que nós estamos enfrentando, mesmo em meio às nossas preocupações que colocamos diante de Deus, Ele é fiel para nos sustentar e nos fazer vencê-las em nome de Jesus. Mas como é possível, irmãos e irmãs, como é possível orar com um coração alegre quando tudo não vai bem? Como orar com um coração alegre quando a gente vive e tem presenciado no nosso mundo tragédia atrás de tragédia, violência atrás de violência? Como orar com um coração grato quando a nossa vida não vai bem, quando o nosso coração está triste e insatisfeito? Quando o mundo em que vivemos está cada vez mais mal, cada vez mais ruim, vamos dizer assim. Não seria uma forma de negação, uma forma de apatia, uma insensibilidade emocional ou de ilusão agradecer a Deus em meio ao sofrimento e dor? Se nós olharmos para a palavra de Deus, especialmente para os Salmos, por exemplo, nós veremos, como nós conversamos quarta-feira, se você não assistiu o culto de quarta, está lá salvo, você pode assistir, que há momentos em que nós devemos abrir o nosso coração e derramar diante de Deus a nossa dor. É perfeitamente normal fazermos isso, porque somos humanos, sentimos dores e aflições todos os dias. Mas como o Richard Foster também diz no seu livro, ao falar da nossa adoração, do nosso louvor, ele diz que a adoração é o ar que toda a oração necessita.
É o ar que toda oração respira. A adoração, o louvor, ações de graças, é o ar que a oração respira. É o oceano que toda oração nada. Ou seja, todas as formas ou modo de oração não deixam de ser guiadas para a adoração. Mesmo em meio diante da dor, mesmo em meio diante da angústia, a oração, ela não deixa de ser um caminho para nos guiarmos ao louvor, à gratidão e à adoração a Deus, mesmo que nos coloquemos diante dele em momentos difíceis, porque ele é fiel, ele é bondoso e misericordioso, como aprendemos semana passada. Por isso, a ação de graças tem muito mais a ver com uma disposição intrínseca, uma opção natural que nós devemos cultivar dia a dia, uma atitude. A ação de graças tem muito mais a ver com uma disposição e uma atitude que devemos nutrir dia a dia. Ela não é apenas, a ação de graças, ela não é apenas posterior ao fato concretizado, a resposta atendida. A ação de graças é uma disposição de submissão e adoração a Deus, que é soberano sobre as nossas vidas e que faz o que é bom, perfeito e agradável. Mesmo quando as coisas não vão bem e as respostas que nós esperávamos não são satisfatórias. Porque a gente também precisa entender que é no tempo de Deus e é na vontade de Deus que nós devemos nos colocar para que Ele cumpra e não as nossas vontades. A palavra de Deus nos ensina, através do profeta Isaías, Deus nos diz que os meus caminhos não são os seus caminhos, e os meus pensamentos são melhores que os seus pensamentos. E quando nós nos colocamos diante de Deus com um coração grato, com ações de graças, nós entendemos que mesmo quando nós estamos insatisfeitos, quando o momento está difícil e quando nós não temos a nossa resposta que nós estávamos esperando, nós podemos agradecer, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para nós. Em meio ao sofrimento, a ação de graça nos coloca em atitude de devoção, de humildade diante de Deus, daquele que é soberano sobre nós. Ele faz com que desviemos dos nossos pensamentos e daquilo que nós queremos, das nossas vontades e do nosso coração enganoso, dos nossos problemas, para nos conectarmos a Deus, aquele que nos sustenta e nos fortalece dia a dia. Pouco se fala, a gente ouve pouco se falar a respeito da adoração, da gratidão ou das ações de graça, no lamento da confissão, da entrega, da renúncia, porque é muito mais normal, muito mais fácil e natural para nós manifestarmos gratidão quando tudo está resolvido, quando a vida e as circunstâncias estão totalmente satisfatórias. Pois quando se fala em ações de graças, em gratidão, ela é entendida como uma gratidão por uma bênção recebida. Sim, também por uma vitória ou conquista, ou seja, a ação de graças é vista como posterior ao fato e à resposta de Deus. Enquanto não obtivermos essa resposta, não temos o porquê a agradecer. Mas, queridos irmãos e irmãs, quando nós nos dispomos a colocar diante de Deus com o coração grato, nós vamos entender que mesmo quando as coisas não caminham do jeito com o qual a gente pensava, Deus ainda é exaltado e glorificado, pois Ele é soberano. Além disso, há aqueles que entendem que depois de uma bênção recebida, a gratidão tem prazo de validade. Eu agradeço se Deus me abençoa. Se está tudo bem, se está tudo tranquilo, então vamos agradecer. A gratidão tem prazo de validade, é um período ou deve acontecer apenas quando recebemos algo que pedimos. Quando está tudo bem, a gente não ora, mas quando está tudo mal, a gente pede para o outro orar, a gente vai e se coloca diante de Deus. E o texto que nós lemos no início, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, onde o Senhor Jesus cura ali os 10 leprosos, no capítulo 17, do verso 11 ao 19, o texto de Lucas que lemos reflete de maneira clara esses dois aspectos da ação de graças na nossa vida. O texto relata um episódio de cura, de milagre, mas também um episódio de dependência, de fé verdadeira e gratidão contínua por aquilo que Jesus é nas nossas vidas.
Vemos que Jesus estava a caminho para Jerusalém e passava pelo meio de Samaria e Galiléia. E ao entrar em uma aldeia, saíram ao seu encontro 10 leprosos. O texto diz que 10 leprosos. E eles não podiam chegar perto, né? Gritaram, a gente vai ver. E o fato que nos chama a atenção aqui é justamente, mesmo sem saberem se seriam curados, sem saber se seriam atendidos, eles adoraram. Eles foram ao encontro de Jesus. Ao saber que Jesus passava por ali, mesmo sendo privados de chegar perto, pois a lei exigia que os leprosos não tivessem contato físico, contato com as outras pessoas, com fé, eles de longe gritaram para Jesus: Mestre, tem compaixão de nós. E Jesus, ao ouvir o clamor daqueles homens, Jesus recompensou a fé deles e os mandou ir ao encontro dos sacerdotes. O texto diz: vão e se mostrem aos sacerdotes. Isso porque, segundo os costumes, somente o sacerdote poderia declarar que eles estavam limpos e, por sua vez, poderiam viver normalmente sem mais restrições. E enquanto eles estavam indo ao encontro dos sacerdotes, o milagre aconteceu. Eles foram curados, tiveram as suas feridas cicatrizadas. E todos eles manifestaram fé para serem curados. Os 10 foram lá. A palavra não diz se os 10 gritaram ou se um gritou, mas o fato é que os 10 foram lá e gritaram para Jesus para serem curados. Todos eles manifestaram a fé para serem curados e foram até o encontro de Jesus. Mas somente um dos 10 voltou para agradecer ao Senhor. O interessante é que este que voltou, ele era samaritano. Porque o samaritano ele era desprezado pelo judeu e com quem o judeu não tinha relações, não tinha boas relações. E o texto revela que para aquele homem não bastava ter alcançado a sua bênção, ele tinha que agradecer. E o texto diz que ele voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus e a agradeceu. Queridos irmãos e irmãs, esse texto nos ensina muitas coisas valiosas, dentre elas, que não por coincidência, mas pela ação soberana de Deus, um samaritano foi o único que agradeceu. Isso revela mais uma vez o caráter de Jesus, que abraça o estrangeiro, o oprimido, o injustiçado, aquele que ninguém quer abraçar, aquele que ninguém olha. Jesus olha, Jesus se importa. Além disso, nós vemos aqui que é natural nosso, como seres humanos caídos que somos, é natural nosso receber a bênção e sair para vivermos a nossa vida normalmente, mais uma vez, sem agradecer, sem ir ao encontro de Jesus como os outros 9 fizeram. Trazendo para a nossa realidade um exemplo prático, e a gente vê isso muitas vezes acontecer. Em várias oportunidades nós vemos pessoas dando testemunho de como Deus respondeu a sua oração e depois disso quase não se vê mais a pessoa nas atividades da igreja, no dia a dia, nas reuniões de oração. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, a começar em mim, nós fazemos como esses outros 9 que foram curados, que não voltaram para agradecer Jesus. Neste caso, olhando para esses 9, a oração é apenas um meio para se alcançar um objetivo pessoal e não para agradecer, nos colocarmos diante de Deus por aquilo que Ele é nas nossas vidas. Mas como barganha, como interesse pessoal, vou orar porque eu sei que Deus vai me responder e quando Ele me responder eu não converso mais com Ele. A oração se torna um meio pessoal. Logo, uma vez alcançada a bênção, aquilo que nós queremos, a oração se torna secundária, se torna supérflua. Vista desse modo, a ação de graças é uma outra maneira de dizer para Deus: muito obrigado, valeu Deus, até mais, quando eu precisar de novo eu volto, aí a gente conversa. Nós agimos muitas vezes assim.
Mas aquele samaritano, aquele que era injustiçado pelo povo, aquele samaritano entendeu que é por meio da presença de Jesus. Ele entendeu que a presença de Jesus em nossas vidas deve nos constranger a todo tempo, dar graças, agradecer por aquilo que Ele faz constantemente nas nossas vidas. Aquele samaritano entendeu que é por meio da presença de Jesus em nossas vidas, quando nós nos voltamos a Ele diariamente, é que teremos constantes motivos de gratidão e entenderemos que elas não serão alimentadas como via de troca, mas como ação daquele que crê que Deus em tudo o fortalece. A ordem, portanto, queridos irmãos e irmãs, a ordem, portanto, é ser grato, ser grata a Deus como questão de fato, de vida diária e não de circunstância. Mesmo quando não se está tudo bem em Jesus, por meio da presença de Jesus, nós devemos nos colocar diante dEle para agradecer, porque em Jesus nós encontramos o sentido de uma vida grata, satisfeita em todas as coisas, mesmo quando tudo não vai bem. Devemos diariamente, dia a dia, como eu disse no início, estamos no período do advento, tempo de relembrar o nascimento de Jesus, a presença de Jesus, e nós devemos não só nesse período, mas dia a dia ir ao encontro de Jesus. Estamos a partir de hoje iniciando esse período para celebrarmos a sua chegada. É tempo de celebrarmos o nascimento de Jesus, mas também é tempo de lembrarmos o que Ele é e o que Ele fez nas nossas vidas, para que tenhamos vida e vida em abundância, cheio de alegria e gratidão. Isaías capítulo 9, no verso 2 diz: o povo que andava em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É tempo de encher o nosso coração de gratidão, é tempo de encher o nosso coração de esperança, mas é também tempo de entender que existe um meio pelo qual nós somos conduzidos a vivermos com um coração cheio de graça, cheio de gratidão. Mesmo quando tudo corre ao contrário, ao oposto, mesmo quando tudo está difícil e nós não entendemos. E esse meio pelo qual nós entendemos isso, queridos irmãos e irmãs, é pela presença de Jesus em nossas vidas, dia a dia, no secreto, orando sem cessar com o coração agradecido, mesmo quando a gente perde emprego, mesmo quando as coisas estão ruins, mesmo quando faltam as coisas. Porque nós temos um Deus que é fiel, misericordioso e se faz presente dia a dia nas nossas vidas e não nos abandona. É em meio a tudo isso que estamos enfrentando, em meio às dificuldades que esse ano trouxe para todos nós, diante das nossas angústias, das nossas incertezas, que nós devemos nos colocar na presença de Jesus, orar sem cessar, agradecendo a Ele, porque mesmo em meio a esses meses de dificuldade, não nos faltou nada. Nós precisamos nos colocar diante de Jesus e não nos esquecer de que em tudo nós podemos, porque Ele nos fortalece. Mesmo quando as coisas estão ruins, nós podemos vencê-las, passar por elas, porque Ele nos fortalece. Devemos ir ao encontro de Jesus para agradecer por tudo que nós conseguimos fazer hoje, mas por também aquilo que a gente não conseguiu fazer. Devemos ir ao encontro de Jesus, orar sem cessar, ir ao encontro do nosso Senhor e Salvador com um coração cheio de graças por aquilo que deu certo, mas por aquilo que também não deu certo. A gratidão, queridos irmãos e irmãs, é, portanto, um estilo de vida. Um estilo de vida de quem confia no Pai de amor e sabe que os seus planos são sempre melhores que os nossos. Que esses 4 domingos que nós conversamos sobre gratidão não caiam no esquecimento e que nós não esperemos até novembro de 2021 para lembrar que a gente precisa agradecer, mas que a partir de hoje, a partir de agora,
você se coloque, assim como eu tenho me desafiado, assim como Deus tem me desafiado, a todo dia, em todo tempo, mesmo em meio às dificuldades pessoais que todos nós enfrentamos, a nos colocar diante de Jesus, a semelhança daquele samaritano, e a voltar aos pés de Jesus diariamente, agradecendo e louvando por tudo o que Ele tem feito. Amém? Que o Espírito Santo nos conduza assim, com um coração alegre, com uma vida cheia de alegrias na presença de Jesus. Amém? Nós vamos orar, encerrando a nossa celebração, e após a bênção nós temos mais uma música aqui com os meninos. E eu espero você, com sua família ali na frente. O Gustavo já está ali, a Lília já está na barraca ali, a gente vai entregar uma lembrancinha. Traga o seu alimento, traga a sua oferta para o Lar Betel, para que a gente possa, através desses atos, através de boas obras, como a Bíblia nos ensina, a agradecer aquele que é o Senhor, que tem suprido todas as nossas necessidades. Amém? Que o Espírito Santo nos conduza, então, queridos irmãos e irmãs, com um coração alegre e uma vida cheia de alegria na presença de Jesus. Amém? Nós vamos orar, e eu quero agradecer a Deus em especial pela vida do Valdemar, que completa mais um ano de vida hoje, nosso irmão diácono Valdemar. Liga para ele depois, né? Dá uma ligadinha para ele, né? Deseja parabéns para ele, para o Valdemar, que hoje é o dia dele, né? O dia que o Senhor separou para ele. Nós vamos orar agradecendo, louvamos a Deus pela sua vida. E eu quero fazer um agradecimento especial antes de nós terminarmos. E eu não poderia deixar de agradecer essas pessoas que têm sido verdadeiros instrumentos de Deus na nossa vida. Que tudo que você está vendo aqui, você percebeu que está bonito, está tudo bem arrumadinho. Ontem os meninos do louvor ensaiaram às 9 horas da manhã. Deixaram essas músicas lindas, preparadas para nós louvarmos ao Senhor hoje. A Mirella, a Gabi, a Miriam, né, a Miriam Maia, Fabrício, Evelyn, o pessoal esteve aqui ontem durante todo o dia preparando tudo isso aqui. E Deus tem levantado pessoas e nós queremos louvar ao Senhor por essas vidas que Deus tem colocado por meio de nós. Porque se desde o começo da pandemia, queridos irmãos e irmãs, eu estou falando com vocês e nós estamos na instrumentalidade desses meios de comunicação, ainda nos vendo e levando a palavra até você, é por causa que Deus tem colocado pessoas para que estão aqui nos ajudando para que isso aconteça. Então, como hoje é o encerramento dessa série, eu sou grato por, e nós estamos aqui agradecendo a Deus, eu quero colocar aqui diante de vocês que eu sou grato a Deus, em primeiro lugar, mas eu sou grato pela vida dessas pessoas, do Fabrício, da Evelyn, do Gustavo, do Vitor, que está aqui com a gente, do Riberto, do Claudinei, que está aqui com a gente hoje, que tem, junto com o Masdi, feito essas ações de alimentos, todos os meninos do louvor, todas essas pessoas que estão aqui, enquanto você está aí sendo cuidado, desde o começo da pandemia, eles estão aqui nos auxiliando, para que a igreja esteja chegando até vocês. Então, nas suas orações, agradeça também, peça para que Deus continue abençoando essas pessoas que estão sendo instrumentos de Deus nas nossas vidas, para que você continue recebendo a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos orar, encerrando a nossa celebração. Depois da bênção, uma última música e nós nos encontramos ali no portão, ali fora, no nosso drive-thru das primícias. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por este momento tão precioso. Obrigado a Deus, porque mesmo sendo difícil estarmos aqui com a igreja arrumada, toda linda e sem a presença dos irmãos, mesmo sendo difícil, ó Pai, para todos nós estarmos ainda enfrentando essa situação, nós louvamos e agradecemos o Teu nome, porque nós conversamos com as pessoas, nós estamos diariamente ouvindo e presenciamos, ó Pai, nesses dias o quanto o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas e quanto o Senhor tem abençoado a vida dos Teus filhos e filhas, de cada família aqui, Senhor, representada. Pedimos a Tua bênção, a Tua unção, a Tua provisão, o Teu livramento. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, cada família que se encontra aqui hoje. Cada irmão, cada irmã. Que o Senhor continue, ó Pai, a suprir as necessidades físicas. Que o Senhor continue, ó Pai, a fortalecê-los espiritualmente, assim como todos nós, ó Pai. Que nós possamos, à luz daquilo que aprendemos nessa manhã, diariamente, Senhor, a semelhança daquele samaritano, a voltar a nos ajoelhar aos Seus pés dia a dia,
a voltarmos e nos colocarmos na sua presença dia a dia, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que deu certo, mas por tudo aquilo também que não deu certo. Porque se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se o Senhor não fizer, o Senhor ainda continua sendo Deus. Porque o Senhor é bom e a sua vontade é perfeita e agradável para nós. Nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos teus lábios, ó Pai. E nos ensina a ouvir a tua voz. Nos ensina a sermos sensíveis ao teu Espírito, para continuarmos sendo direcionados em meio a esse mundo tão caótico, difícil que temos vivido, mas que ainda assim, Senhor, temos a possibilidade de que ainda em casa manifestarmos a tua presença através das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Este é o nosso sentimento hoje, e que seja o nosso sentimento diário, a agradecer. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós oramos assim, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Recebeis a bênção, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a alegria do Espírito Santo esteja com todos os irmãos espalhados sobre a face desta terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, que você tenha uma semana, uma vida cheia de gratidão e de alegria, em nome de Jesus. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação.
lentamente.